de relatoria do ministro Fachin, 152.727, e pela urgência será apregoado na data de amanhã, por não haver possibilidade de pauta anterior, até porque o prazo é curto, a semana que vem teremos a Semana Santa. Em seguida, o ministro Marco Aurélio Mello pediu a palavra, disse que estava pronto para apresentar uma questão de ordem para pedir que Carmen Lúcia marcasse o julgamento de 2 ações declaratórias de constitucionalidade que questionam a decisão do Supremo autorizando a prisão do réu condenado em segunda instância. Marco Aurélio defende o julgamento das 2 ações como o único caminho para se chegar a uma decisão definitiva sobre a prisão de condenados. Como podemos resolver, vez por todas, sem se cogitar de apequenar o Supremo, essa questão? Podemos fazê-lo designando o dia para o julgamento final, seja qual for a conclusão da sempre douta maioria, das declaratórias 43 e 44. Essas ações a que o ministro Marco Aurélio Mello se referiu estão no STF desde 2016 e os ministros ainda não analisaram o mérito. A questão é exatamente sobre prisão após condenação em segunda instância. Mas a sessão de hoje era sobre outro assunto. Os ministros mantiveram a proibição de doações ocultas de pessoas físicas para candidatos. Mas quando estava terminando a sessão, o tema da prisão em segunda instância voltou ao plenário. O advogado Técio Lins e Silva pediu que o Supremo marque o julgamento das 2 ações que tentam fazer uma revisão da autorização que o Supremo deu em 2016. A ministra Carmen Lúcia negou. Vamos deferir, vou dizer por quê. Em primeiro lugar, há uma pauta publicada e as pautas eu tenho objetivamente com base no regimento interno pautado previamente. Portanto, prefiro continuar desse jeito. O que vai ser julgado amanhã é o habeas corpus do ex-presidente Lula. Não vai valer para outros casos. Mas dependendo do resultado, se esse habeas corpus for concedido, pode indicar uma mudança de tendência na jurisprudência do tribunal, que vigora desde 2016. E é essa de que pode-se executar a prisão depois que o réu for condenado por órgão colegiado. Esse julgamento de amanhã vai ser o primeiro julgamento de um habeas corpus sobre essa questão, analisado pelo plenário do STF desde 2016. Até agora, os pedidos dos advogados para tentar deixar os clientes em liberdade até o trânsito em julgado da ação foram analisados individualmente pelos ministros ou pelas turmas. O resultado de amanhã, Renata, é imprevisível. Giovana, você mesmo disse que a sessão de hoje era para tratar de doações ocultas de campanha. Só que ninguém lembra o que nenhum ministro disse sobre doações ocultas de campanha. O que ganhou o noticiário foi a elevada tensão que se estabeleceu ali e que começou com ataques mais ou menos indiretos do ministro Gilmar Mendes a 3 colegas. Pois é, Renata, o ministro Gilmar Mendes estava falando o voto dele, sobre essa questão das doações ocultas, e ele voltou ao tema da prisão após condenação em segunda instância. Gilmar criticou outros ministros, inclusive a própria presidente do Supremo. Disse que as ações declaratórias de constitucionalidade sobre prisão em segunda instância e outros habeas corpus já deviam ter sido postos em pauta. A ministra Carmen Lúcia explicou que os habeas corpus têm preferência e podem ser apresentados por ministros sem entrar na pauta previamente. Então nós precisamos colocar os habeas corpus, voltar à prática, e que eu acompanho o Supremo em que a pauta era semanal. E nunca houve dúvida sobre pauta de habeas corpus. Eu não sei que tipo de política que nós estamos desenvolvendo. Os processos precisam ser julgados. Na turma não há nenhuma dúvida em relação a isso. Portanto, nós precisamos discutir em sessão administrativa sobre o que se concebe como pauta. Porque eu tenho ouvido falar tanta coisa sobre a pauta que parece que é de um outro Supremo. Habeas corpus, que é uma ação nobre constitucional, tem preferência e tem prioridade, por isso nós temos o artigo 83, inciso 3 do regimento, ele é trazido em mesa.
E, portanto, poderia ter sido trazido e apregoado imediatamente e até disse várias vezes... A pauta tem que ser pautada, simplesmente isso. Sim, e por isso perguntei ao ministro Fachin exatamente hoje se, considerando que anteontem houve uma decisão, se eu poderia chamar hoje. E ele disse que então chamaríamos amanhã. Foi exatamente isso que aconteceu. Gilmar Mendes também criticou a decisão do ministro Luiz Fux de retirar da pauta de amanhã a ação sobre o auxílio moradia para juízes. Também não tinha nada a ver com o tema da sessão de hoje. Fux esclareceu que as partes pediram a retirada de pauta para tentar uma conciliação. Gilmar Mendes continuou com as críticas, disse que o Supremo tem errado muito, citou como exemplo a proibição de empresas de doarem para as campanhas eleitorais e se referiu a um julgamento de turma que revogou a prisão preventiva de médicos e funcionários de uma clínica de aborto. O relator desse caso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. A resposta de Barroso foi dura e a ministra Carmen Lúcia teve dificuldade até para suspender a sessão. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. Amigo, deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux. Agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É pires, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra no tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é o Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peça a sessão, dispensa a sessão. Esses debates acalorados no plenário do tribunal têm se repetido com certa frequência. Não foi a primeira vez que os ministros Barroso e Gilmar Mendes se desentenderam publicamente. Agora vamos ver amanhã como é que vai estar o clima na sessão, né, Renata? Certamente todo mundo estará de olho. Giovana, muito obrigada. O ministro